Coleprecor. A Enamat estruturou a primeira grade junto com o Coleprecor. E a Enamat foi pioneira nisso, foi um salto extraordinário. A partir daí, já 3 ou 4 anos atrás, a Infam passou a adotar e começou a se introduzir dentro do Poder Judiciário o debate, e mais do que o debate, a formação da alta administração dos tribunais. Que os senhores, imagino que todos vão dizer que isso é muito importante. E para a Enamat também é muito importante. É muito importante porque as escolas judiciais estão integradas, e em muitos casos, inclusive dentro da administração do tribunal, em alguns casos, por exemplo, o vice-diretor é também o diretor da escola, ou aquele que está na direção da escola também integra uma linha sucessória da alta administração do tribunal. E, de qualquer forma, como nós veremos, e mais importante do que isso tudo, a administração e a escola só funcionam juntas, de mãos dadas. E pensar um tribunal e pensar a justiça do trabalho como uma justiça federal ou a justiça estadual, isto é, um ramo do Poder Judiciário de uma forma sistêmica e orgânica, pressupõe integrar todas essas peças, particularmente o seu centro de saber, seu núcleo de inteligência, com a sua máquina de gestão, que tem que atuar juntos, na mesma direção, no mesmo rumo, com a mesma missão, mesmos valores e mesmos objetivos. Então, este curso é historicamente um grande marco da Enamat, ele é muito importante para a Enamat, é muito importante para a Justiça do Trabalho, e digo mais, é muito importante para o Poder Judiciário como um todo. Há muito tempo, administrar deixou de ser um ato de improviso. E não estou falando de responsabilidade administrativa, orçamentária, não. Eu estou falando de responsabilidade social perante o cidadão. Já foi falado aqui várias vezes, e isso já é um senso comum, mas nós temos que introjetar quando nós vamos falar de escola. A ideia de que a legitimidade do Poder Judiciário não se constrói, obviamente, pelo voto, mas a legitimidade se constrói por suas decisões. Mas atentem para o detalhe, não são apenas as suas decisões judiciárias, também as suas decisões administrativas. Porque elas vivem juntas, são duas faces da mesma moeda. Não se administra sem um resultado jurisdicional e não se produz um resultado útil, justo e equânime para a sociedade sem administração e sem meios. São duas faces de uma mesma moeda. A Kathleen falou isso a vocês aqui dia atrás. Então, essa conexão, esses links precisam ser resgatados, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos resgatar num contexto que já é mais do que autoevidente, de um contexto muito singular, historicamente, com contingências e crises políticas, sociais, econômicas, etc. Patrícia falou hoje de manhã a vocês aqui também. Crise de identidade, de imagem do judiciário. O judiciário passa a ser questionado cotidianamente, inclusive por aquilo que não é culpa dele. E nós precisamos saber lidar com isso. Aquilo que acontece com um magistrado lá numa comarca do interior do Brasil não é mais o problema do juiz Pedrinho, Paulinho, Maria, não importa. Aquilo é a justiça. A justiça soltou, a justiça prendeu, a justiça condenou, a justiça não leu, a justiça não atendeu, a justiça demorou. Notem como o judiciário está exposto. Patrícia falou muito sobre isso. E nós precisamos conviver com isso. A transparência é um grande valor das democracias contemporâneas. E nós lutamos muito para ter a transparência. Mas precisamos fazer valer a transparência, inclusive em nosso favor. Eu digo em nosso favor como agente de poder. E a alta administração dos tribunais tem um papel extraordinário nisso. E o grande aliado é a sua escola. Assim como a gente diz nos cursos de administração judiciária e efetividade de execução, por exemplo, para os magistrados de primeiro grau, o maior aliado do juiz de primeiro grau numa conciliação é o advogado.
O único detalhe é que o advogado não sabe disso e, infelizmente, o juiz muitas vezes também não. E passa a tratar o advogado como uma espécie de adversário ou rival, e não. Eles estão do mesmo lado. Mas eles têm que ser lembrados disso, porque às vezes eles não se dão conta. Então, para tentar tratar alguns desses aspectos, eu fiz um roteiro. Vamos começar a falar um pouquinho das escolas como centro de saber e os saberes desse centro. Algumas diretrizes formativas gerais do nosso sistema brasileiro, do sistema ENAMAT, que são muito parecidos com o sistema Infam. Algumas atividades das escolas e, o quarto ponto, que eu reputo mais importante, algumas experiências de boas práticas, algumas ideias, algumas reflexões, alguns exemplos, algumas dicas de como a administração pode andar melhor com a sua EJUD, a sua escola judicial. O nosso público aqui é muito heterogêneo. Eu vejo aqui vários diretores de EJUD que estavam semana anterior aqui conosco em outras atividades, em reuniões, reunião do sistema integrado. Vários. Vejo outros que já passaram pela escola e são co-corregedores, presidentes, vice, etc. Outros não passaram. E é importante nós façamos uma espécie de revisão, de recontextualização do papel das escolas neste momento histórico, para depois compreender por que ela pode ser uma aliada e como ela pode ser uma aliada da alta administração dos tribunais. Né? Então, vou falar algumas coisas rapidamente, me interrompam se acharem pertinente, como bem entenderem. Algumas rapidamente para chegar lá no final, porque eu preciso contextualizar algumas coisas para explicar por que e como se operam essas boas práticas. Bom, o óbvio, né? A instituição ela planeja, implementa e desenvolve. Ela passou a ocupar, após a emenda 45, algo que se fazia empiricamente, esporadicamente e isoladamente em alguns tribunais, em muitos casos por uma escola associativa, em outros casos por ninguém. Então as escolas passaram a ser os centros da formação, a emenda 45, em vários aspectos. Ela, na parte de escola pelo menos, ela trouxe aquilo que a gente chama de institucionalização e de profissionalização da formação profissional. Isto é, ela é feita pela instituição, não é a escola associativa, não é uma IES, uma instituição de ensino superior, uma universidade, que faz. E ela é profissional. Depois eu vou mostrar por quê, o que significa ser profissional. Por que a formação profissional é profissional? Isso é um grande divisor no sistema de formação da magistratura e formação dos agentes de poder no Brasil ao longo da nossa história. Obviamente que no modelo brasileiro, diferentemente do que ocorre, por exemplo, na França e na Espanha, que são os modelos estrangeiros que mais reverberam e repercutem no Brasil. Quando alguém fala em modelo de formação, temos que usar o modelo da Espanha, o modelo da França, as pessoas conhecem mais, são mais difundidos, inclusive por políticas desses países. Esses países têm políticas de difusão dos seus modelos formativos. A ENAMAT teve muito contato com ambos os países a respeito disso. No modelo brasileiro, a formação não começa no recrutamento. A formação começa depois do exercício. Então, o nosso magistrado, bem ou mal, ele começa a ser formado depois que toma posse. Isto é, depois que ele formalmente é um magistrado. Isso é um debate profundo e longo. Nosso modelo tem vantagens e tem desvantagens. O fato é, ele é assim, agora. Em que nós temos uma formação acadêmica ferida no concurso de provas de títulos, que todo mundo sabe, é muito mais mnemônico hoje do que qualquer outra coisa, que se acresce com a formação profissional oferecida na escola. Depois eu vou decompor o que vem da universidade, do curso de Direito, o que vem da formação profissional na escola, para aí nós termos aquilo que é o profissional juiz. Estou passando rapidamente. Tá? Então, ele é o centro de saberes, é o núcleo de inteligência, é o espaço pensante da instituição. Nós precisamos fazer o quê? Em linhas bem sucintas. Por que todos nós estamos aqui? Porque todos nós estamos numa carreira. Porque existe esse poder judiciário e seus ramos, fragmentos. Para prestar um serviço público, que tem que ser de qualidade, eficiente, etc. E no nosso caso da Justiça do Trabalho, um serviço público muito especial, porque é um serviço público de justiça social. E um serviço público que assim nós, e é a questão da empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros, precisamos ter sempre atento. Falamos muito com os juízes de primeiro grau, isso particularmente juízes novos que chegam, né, aqui na ENAMAT, na formação inicial.
Engenharia de pauta? Que bobagem é essa? Eu marco audiência de 1 em 1 minuto. Ok. A última vai atrasar 2 horas. Ok. Você já foi no médico e o médico marcou consulta de 1 em 1 minuto e a sua consulta atrasou 2 horas? O que você começou a pensar e quais foram os seus sentimentos e a sua avaliação da imagem daquele profissional depois dos primeiros 15 minutos de atraso? Não, mas é que eles adiantam a conciliação lá fora. Ok. Aquele que ofendeu o outro, quis matar o outro, etc. Aham. Pode ser que em circunstâncias muito excepcionais, com advogados muito qualificados, um ambiente extremamente desarmado, que pode ocorrer, talvez até conciliem naquele tempo de espera. Pode ser, acontece, a gente sabe que acontece. Mas essa não é a regra. As pessoas lembram, elas não vão ao judiciário porque elas estão lá em casa, distraídas, não sabem o que fazer, que dá um agito na vida. Vou entrar com uma ação, rever os amigos. As pessoas não ingressam com ações porque elas querem rever os amigos e querem fazer algo de novo na vida. Elas ingressam com demandas judiciais em qualquer lugar do mundo porque elas têm um problema muito sério, que as incomoda e que tira o sono. E terceiro, um problema que elas não podem ou estão proibidas de resolver por suas próprias mãos. Ninguém recorre ao judiciário senão por isso, pelo menos do ponto de vista legítimo. Pode até recorrer ao judiciário para protelar direito, etc. Mas do ponto de vista legítimo, a instituição judiciária, a figura do terceiro, se destina a permitir esse espaço. Logo, as pessoas têm um problema muito sério, que incomoda muito, que tira o sono e que elas não podem ou estão proibidas de resolver. Então, prestação do serviço público e de justiça social, que é mais grave, porque mexe substancialmente com a dignidade. Isso é óbvio, claro, é óbvio, mas isso é óbvio tanto para o juiz na ponta, na sala de audiência, lá no interior do Brasil, quanto para a alta administração, porque o que a alta administração faz nada mais é do que prover os meios para chegar a esse resultado. Se não estiver chegando ali satisfatoriamente, com eficiência, moralidade, transparência, pessoalidade, etc., tem algo errado. Então tem que recuperar esses conceitos para lembrar por que nós existimos. O dia que nós pararmos, digo nós, a gente poder pararmos de prover, oferecer isso, nós vamos ser substituídos por alguma outra coisa. Um ente privado, um computador, inteligência artificial, não sei. Então, essa é a razão de existir. Outro ponto importante, recuperar também é algo bastante óbvio, mas nós estamos permanentemente aprendendo. Entramos na magistratura e vamos terminar os nossos dias na magistratura sempre aprendendo. Nunca se passa da fase de aprender. E precisamos aprender, nós, a ocupar os nossos espaços como alunos juízes. Os senhores estão sentados aqui agora. Eu já estive, estou e troco de papel frequentemente, os senhores já estiveram no meu lugar e vice-versa várias vezes. Nós temos uma identificação, nós temos um controle de presença. Vai aparecer nos princípios, saber deshierarquizado. Vai ter um servidor explicando para um desembargador. Um delegado de polícia falando para o oficial de justiça. Vai ter um juiz de primeiro grau, um substituto falando para o ministro. O saber é deshierarquizado na formação profissional. Então, são espaços e papéis que nós ocupamos, e isso não nos denigre em nada, pelo contrário. Então, nós estamos permanentemente em formação e nós, inclusive, trocamos esses papéis frequentemente nas nossas escolas. Nos momentos nós somos instrutores, conteudistas, tutores, desenhistas instrucionais, e nos momentos estamos lá, sentados, fisicamente, num espaço como esse, ou virtualmente atrás de uma tela, teclando no EAD. Então, é um espaço permanente. Outro ponto, e aqui começa a entrar em alguns aspectos um pouquinho mais técnicos. O juiz aprende, e eu apreende aqui a adquirir e desenvolver competências profissionais. Pecinhas do quebra-cabeça. E essas pecinhas, elas estão montadas naquilo que se chama de tripé de competências, em que, no nosso sistema, porque nós só estamos em formação profissional depois que somos profissionais, lembrem, França e Espanha é diferente. Isso é feito com base no que está extraído do trabalho, isto é, estes conteúdos que estão aqui nesse programa deste curso não foram criados da cabeça de alguém.
eles foram mapeados e tirados do trabalho dos senhores como corregedores, presidentes e vice-presidentes. Aquilo que está ali, claro, de uma forma sucinta, resumida, etc., pretende pensar os principais aspectos extraídos do seu trabalho. Gerir a imagem institucional, relacionar com a mídia, gerir pessoas, materiais, etc., 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 orçamento. Aquilo foi tirado do trabalho. Segundo, isso é feito no trabalho. Nós estamos todos trabalhando aqui. É trabalho, nós estamos sendo pagos para estar aqui. Não estou falando de passagem diária, entre aspas, nossa hora está sendo paga aqui. E por isso, quando a gente fala em formação profissional, e eu vou entrecruzando alguns assuntos aqui, nós temos que sempre ter presente, e aí às vezes até uma posição um pouco, parece um pouco chita, um pouco ortodoxa, mas como? Não pode ter falta em curso da escola? Não. Você falta na presidência? Você falta na audiência? Essa pilha de despacho eu não faço. E pode faltar na escola por quê? Estão percebendo? Eu estou trabalhando aqui. Os senhores estão trabalhando aqui. Por que isso que a frequência é integral? Estão entendendo? Isso, as pessoas às vezes se aborrecem, mas como? Qualquer universidade é 70%. Por que é 100%? Porque aprender é nosso trabalho. E a Constituição é mais do que sábia, porque ela fala em frequência e aproveitamento. Depois vou falar nisso, é algo que também causa, às vezes, um certo desconforto. Isso é no trabalho. E terceiro, é para o trabalho. É para que possa... A formação, ela tem a perspectiva de transformação, de levar algo diferente. E eu tenho certeza que os senhores vão sair daqui diferentes. Não estou querendo dizer que o curso é maravilhoso, não. Estou dizendo que os senhores estão vindo aqui se defrontando com uma série de conhecimentos, habilidades, atitudes, estão se reposicionando, inclusive até para confirmarem as suas posições, dizendo, olha, eu saí do curso exatamente como eu entrei. O curso não foi bom? Não, ele foi ótimo, porque você saiu tendo argumentos para reconfirmar as suas posições. Não precisa mudar de opinião. Pode mantê-las, mas agora com novos argumentos. Então ele transforma, se não no resultado, pelo menos no suporte intelectual que lhes dá a segurança para agir, como presidentes, vice-corregedores, e mesmo como julgadores numa Câmara, numa turma. Outro ponto importante também são chamadas dimensões das competências. Foi adotado no Brasil um dos modelos que é mais difundido no mundo. Existem vários modelos. É o chamado modelo das competências, alguns chamam de modelo do chá, conhecimento, habilidade e atitude, em que analisa a competência profissional, e essa competência profissional, no nosso caso, é do magistrado, mas pode ser a competência profissional do torneiro mecânico, pode ser a competência profissional do engenheiro, a competência profissional do cirurgião, todos têm competências profissionais. Ela tem 3 dimensões. Uma delas, a cognitiva, que são os conhecimentos, aquilo que os nossos amigos franceses gostam de chamar de savoir-savoir, o saber-saber, que é, na sua grande parte, aquilo que nós já temos aferidos no concurso, que frequentemente, ou na grande parte, essa dimensão cognitiva são conhecimentos teóricos apreendidos. Isto é, as teorias que eu conheço. Então, por isso, normalmente, nesses cursos de formação profissional não se traz dogmática, porque essa dogmática é pressuposta para estar aqui. Então, e este é o grande ponto forte dos magistrados novos, que são testados na dimensão substancialmente, ou quase que exclusivamente na dimensão cognitiva, e dentro dela, do conhecimento jurídico dogmático. Eles sabem de cor, CLT, CPC, reforma, o que tiver. Teorias de A a Z, tudo de cor. É bom, mas para juiz é quase nada. Para juiz, quase nada. Para administrador, então, é outro mundo. E onde é que entram as escolas? Complementar e atualizar essa dimensão cognitiva, por exemplo, reforma trabalhista, grandes mudanças que vêm no sistema normativo, mas, acima de tudo, lembrando Miguel Reale, a dimensão dos fatos e valores. E aqui entra aquilo que nós chamamos da dimensão atitudinal e a dimensão funcional, ou a dimensão de habilidade operativa, que são as dimensões mais complexas e difíceis em qualquer profissão,
No magistrado, muito mais ainda. O saber ser, o saber estar, que é a dimensão ética da magistratura. Como se comporta, o que ele posta nas redes sociais, o que ele diz nas entrevistas, como é que ele se veste, como é que ele reage. É difícil ensinar alguém a ser íntegro. É difícil ensinar alguém a agir honestamente, inclusive consigo mesmo. Veja o tamanho do desafio que as escolas trazem. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E não só do magistrado. No magistrado é mais difícil. E a dimensão funcional operativa são as habilidades, o savoir-faire, saber fazer. Que é, por exemplo, saber interrogar uma testemunha. Como ele se senta, como ele articula a frase, como ele olha, como ele registra. Saber dar uma entrevista, o media training, né? Como é que eu me posto fisicamente, geoespacialmente? Fecha o paletó? Qual é a cor da gravata que se usa ou não usa? A Patrícia falou nisso, né? Deve ter falado em alguns aspectos. Como se age diante do repórter? Eles podem dar uma entrevista sobre aquela denúncia de corrupção no seu tribunal? Qual é a primeira coisa que se pergunta ao repórter? Qual é o seu tempo de inserção? É entrevista por escrita, é para rádio, é ao vivo, é gravada? Qual é o seu público? Porque o público vai dar o nível da linguagem. Existe uma série de orientações que são habilidades. Saber gerir pessoas. Isso é uma habilidade. Eu posso ler quantos livros eu quiser, como saber nadar, como saber andar de bicicleta. Eu uso muito o exemplo com os juízes novos aqui. Ele vem com todos os conhecimentos teóricos prontos. É mais ou menos como alguém que lê todas as obras que encontra na estante sobre física, biomecânica, dinâmica, etc., para aprender a andar de bicicleta. Ou para aprender a nadar. E pega aqueles livros todos embaixo do braço e se joga morro abaixo. Ou se joga na piscina. Ele vai afundar na piscina. Porque para saber nadar não basta conhecimento teórico, eu preciso ter habilidade. É atitude também, mas acima de tudo habilidade, é um saber fazer, andar de bicicleta, dirigir, nadar, interrogar a testemunha, dar entrevista, tudo é habilidade. Savoir-faire, saber fazer. Isso tem que ser ensinado. Assim como nós não nascemos aprendendo a nadar e andar de bicicleta, e às vezes a gente leva anos, né? A gente não passa no concurso sabendo interrogar a testemunha e dar entrevista. Nem os presidentes. São as grandes três dimensões. Mas elas têm que ser juntadas. E como isso é tratado dentro do sistema de formação brasileiro? Esse é o sistema da ENAMAT, o sistema da Infam é simétrico e depois eu vou mostrar metade dele é igual ao nosso. Exatamente, inclusive por um acordo de cooperação. Elas são incorporadas, mapeadas do trabalho, retiradas periodicamente, desde 2008, a cada ano e meio, 2 anos, 3 anos. O último mapa vigente de 2015, está na hora de atualizar, de rever. Elas são reexaminadas, rediscutidas e reformuladas ou ajustadas para dar conta do que um juiz em geral faz, qualquer juiz, e nós chamamos isso de eixo teórico prático de competências gerais, é isso que nós compartilhamos com a Infam, o da Infam é igualzinho ao nosso. E o eixo teórico prático de competências específicas, isto é, não é qualquer juiz, é o juiz do trabalho brasileiro, século XXI. Isso é mapeado, editado num documento que estabelece a chamada tabela de competências da magistratura brasileira. Vale a pena dar uma olhada. Há coisas muito interessantes ali que às vezes a gente nem se dá conta que faz parte da formação. Ou que deveria fazer. Então, esse conteúdo ocupacional concreto do magistrado é mapeado, dividido em 2 eixos. Um primeiro eixo tem vários sub-eixos, eixo argumentativo discursivo, jurídico diquelógico, jurídico deontológico, político institucional sócio-interativo, são as gerais. São 13 competências. Essa lampadinha aqui não está indo muito bem. E depois o de competências específicas, que tem sub-eixos, e aí vão dar mais 17 competências, administrativo funcional, jurisdicional trabalhista, jurídico trabalhista e sócio-psicológico. E cada um deles se decompõe em diversas subdimensões,
que vão começar com verbos, né? Tem a taxonomia de Bloom, né? Que nos dá uma pirâmide sobre como a gente vai lidar com elas. Um exemplo lá, esse aqui da Resolução 18 de 2015, eu falei a última que está vigente, deve ser revisada em algum momento esse ano ainda. O subeixo administrativo funcional, essa minha luzinha não está aparecendo, mas é lá no canto. Peguei 4 itens, uma competência, administrar processo de trabalho em varas e tribunais, gestão processual de vara. Gerir com eficiência os recursos materiais nas varas e tribunais. Recurso material. Peguei uma aqui que eu destaquei, as pessoas, varas e tribunal. É um exemplo. Se estendem. São 30 competências hoje, algumas delas se decompõem em 7, 8, então, ao todo, seguramente mais de 200. Eu já perdi a conta de quantas são. Mas esse é um exemplo, isto é, o que está sendo feito aqui está encaixado lá. Os projetos de curso da ENAMAT, eles estabelecem a vinculação a eixo e subeixo, inclusive aqueles que são diretores de escola sabem, inclusive os certificados emitidos têm que enquadrar em eixo e subeixo. Por quê? Para mostrar que aquilo que o juiz está fazendo na escola está amarrado em alguma coisa que é objeto de formação profissional. Aquilo não é assim, diletantismo intelectual. Tem conexão. Por isso que, inclusive, a validade dos certificados emitidos pelas escolas tem que ter esse alinhamento expresso no certificado. Normalmente é no verso. Bom, estou passando rapidamente. Então, nós juntamos conhecimentos, habilidades e atitudes. A gente pensa aqui como peças de Lego que são juntadas e nós identificamos, combinamos numa certa ordem elas para fazer algo que tenha sentido. Tentar tornar o juiz, por exemplo, de primeiro grau, um melhor gestor da sua equipe, da sua vara, dos materiais que ele tem, dos seus processos de trabalho, como organizar a audiência, que nós chamamos aqui de engenharia de audiência, reengenharia de pauta, como é que ele organiza melhor, isso vale para o tribunal. O administrador do tribunal, como é que ele lida com essas questões, como é que ele pode fazer uma entrevista melhor, como é que ele pode melhorar a imagem da instituição, como é que ele pode gerir a crise, uma crise institucional, um problema que surge na alta administração, de tal forma que nós possamos cumprir essa missão institucional, aquela lá de prestar o tal do serviço público de justiça social eficiente. A escola define essas ações, né? Dá os caminhos, faz escolhas, né? Não dá para fazer tudo. Tem prioridades, certos anos se prioriza um segmento, outro diferente, o primeiro grau, ou o segundo, ou gestão, ou PJE, ou agora, este ano, ética e integridade estão virando uma pauta central, nacional, nas regionais, a questão da reforma, os aspectos procedimentais. Então, tem escolhas, né? Não dá para ensinar tudo para todos ao mesmo tempo, mas faz as escolhas. E aqui vai entrar depois, obviamente, o alinhamento com a administração. A administração precisa alinhar com a escola, eu vou retomar isso mais adiante, porque precisa alinhar o que a administração quer enfatizar, quer privilegiar, quer destacar, com o que a escola está fazendo no timing, ao mesmo tempo. Porque senão parece uma entidade que tem duas expressões. Está olhando para dois lados ou seguindo dois caminhos que são incompatíveis. Eu vou passar rapidamente algumas diretrizes formativas, elas são normatizadas como princípios de formação, eu simplifiquei e reduzi, e vou fazer algumas associações com a administração. Então, um deles é a chamada sistematicidade e progressividade na aquisição e aplicação dos saberes da formação. Então, a ideia da caminhada, da escada que se vai subindo um passo atrás de outro, formação inicial, formação continuada, módulo 1, módulo 2, no início da carreira, maior atuação das escolas, maior cuidado da administração ao designar juízes muito novos ou pouco experientes, juízes que vieram de outras regiões socioeconômicas ou regiões geográficas, etc. A acessibilidade plena aos magistrados, aos instrumentos de formação, isso é uma coisa que é um debate muito grande. As regiões, obviamente, têm meios escassos e limitados, há muitos juízes, todos querem fazer, temos que garantir que, se não todos façam, pelo menos se alternem de uma forma isonômica e justa, porque nós vamos ver, a formação profissional está progressivamente impactando não só na carreira, em promoção, obviamente, mas está impactando em uma série de outras atuações jurisdicionais, eu vou dar exemplos daqui a pouco. Então, o juiz, ele não apenas quer fazer, mas ele precisa fazer algum tipo de atividade formativa, né? E nós temos que garantir isonomia, existe muita queixa relativa à isonomia,
Porque são sempre os mesmos que podem fazer, nunca tem um curso para mim, nunca posso fazer, nunca tem passagem, coisas desse tipo. E isso repercute na abstração. A postura ativa e interativa dos alunos, sempre que possível, fazer com que eles interajam, façam dinâmicas, sempre que possível, claro, pela natureza da atividade, dinâmicas, trabalho em grupo, simulação de audiência, etc. Então, essas práticas formativas, quando diz respeito a habilidades, elas são muito executadas em laboratórios, salas de simulação, né? Até porque o juiz se identifica, ele começa a perceber que aquilo é o mais próximo da realidade deles. A democratização interna e transparência nas escolas e todos esses processos relativos às suas ações educacionais. Reuniões transparentes, reuniões abertas, um mapa, alguns chamam de trilhas de aprendizagem, mapa educacional que vai seguir, ou as suas metas, o seu cronograma, seu calendário de atividades para o próximo ano, para o poder se programar, não coincidir com férias, não ter problemas, etc. Isso garante a acessibilidade. Isso é um ponto muito importante na MAT, sempre se resguardou muito desse princípio, o chamado respeito pleno à liberdade de entendimento do magistrado em todo o itinerário formativo. Isso vai desde a hora que se pensa no curso até o final, né? Isso é importante por quê? Porque nós temos que garantir ao magistrado a sua liberdade de convencimento, não só dentro do processo, mas também na sua formação. Isso impacta fortemente na avaliação nas escolas. Isto é, a avaliação das escolas não pode discriminar o magistrado porque ele discorda do entendimento da OBC. A questão não é se há uma resposta certa, e normalmente não há resposta certa. Existem várias respostas possíveis. O que existe são respostas sem fundamento ou com fundamento incoerente. Então, os mecanismos de avaliação são muito diferentes e, frequentemente, as escolas precisam recorrer a instrumentos abertos para avaliar, exatamente para não fechar essa porta. Então, por exemplo, faz uma determinada atividade, tem que ter uma atividade avaliativa, precisa. Frequência e aproveitamento. O que vai ser? Pela natureza da atividade, às vezes você vai ter que usar como instrumento de avaliação um relatório das atividades dele. Uma análise crítica do conteúdo ministrado, por exemplo. Tem que ser algo, às vezes, aberto. Não vai ser um questionário de escolha simples. Não tem como ser. Dificilmente pode ser. Mas o importante é, o magistrado, de alguma forma, ter que devolver ou dar margem a que se perceba de que forma ele foi transformado. Isso tem que ser respeitado. Assim como nós temos a liberdade de convencimento nas nossas decisões, nós temos a liberdade de convencimento e de convicção no nosso aprendizado. Isso é uma coisa que, às vezes, passa batido e as pessoas não se dão conta. Então, na hora de escolher a composição das mesas, dos painéis, se procura sempre pessoas que até pensem diferente. Nós temos embates históricos aqui na formação inicial com os painéis que dão muito ibope, um deles sobre sociedade e economia, vem Hélio Zilberstein de um lado, do outro lado Márcio Pockmann e Ricardo Antunes. Então, às vezes sai fagulha, mas é coisa mais rica. Concorde-se ou não. Eu posso concordar ou discordar, não importa se eu concordo ou discordo. O que importa é, o juiz tem concepção A, concepção B, concepção C. Escolha o que ele quiser. Fundamente. Isso precisa ser respeitado, isso é importante nos processos avaliativos, né? Caráter profissionalizante e institucional dos elementos e processos formativos. Isso veio com a emenda 45. No Brasil, quando a ENAMAT foi implantada, havia 8 escolas judiciais. Em 2009, gestão do ministro Levenhagen, aqui nós chegamos às 24 escolas judiciais e hoje temos 24 escolas judiciais. Então, isso não prejudica escolas associativas, outras escolas, elas fazem o trabalho delas por convênio, por exemplo, mas é fundamental que quem forme o magistrado seja a instituição. Porque a instituição é que tem esse valor, tem essa missão. Não é nenhum demérito, não estou criticando a escola associativa, sou associado, não é esse o ponto. Mas cuidado, quando nós abrimos espaço para instituições privadas fazerem a formação de magistrado, nós estamos permitindo coisas que eu já vi no passado, que uma instituição internacional, o Banco Mundial, queria pagar todos os palestrantes para um curso, ele escolhia, obviamente, trazia, pagava todos os alunos para assistirem. Nada contra o Banco Mundial, eu acho uma instituição muito importante. Mas na formação de magistrados, a gente precisa ter respeito à liberdade de convencimento e tem que ter pluralidade intelectual. Vocês escolhem metade, nós escolhemos metade. Ah, não, mas aí é um pacote fechado.
Então deixa para outra instituição isso. Porque aí se começa a operar controle ideológico dentro da formação. Isso é extremamente perigoso. E não estou dizendo se é direita, esquerda, centro, periferia, norte, sul. Não é isso. Independentemente do viés. Existe uma pressão extremamente forte de corporações transnacionais para acessar diretamente os magistrados terem o seu minuto para vender o seu peixe. E às vezes é só um peixe, é só um lado. Tem os outros peixes também. Então tem que ter muito cuidado com isso. E aqui eu faço duas outras ressalvas. Primeiro, escola de magistratura e IES é a instituição de ensino superior. Não são centros de formação profissional. São o que eles são, ótimos. Não fazem formação profissional. Podem fazer mediante convênio. Com controle, tem regras bem específicas. Controle do projeto pedagógico e do processo avaliativo pela escola judicial. Isso é importante. É institucional e profissional. Segundo, título acadêmico não é credencial de competência profissional do juiz. Não tenho nada com título acadêmico, tenho meus títulos acadêmicos, acho ótimo, foi sensacional. Talvez eu tenha virado um melhor professor, um melhor pesquisador, talvez. Mas se eu sou o melhor juiz pelos meus títulos acadêmicos, eu particularmente sou o primeiro a dizer que não. Então, cuidado, veja, não são coisas que se excluem. Né? Não são coisas que se excluem. Não é que o juiz não deva fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Deve fazer. Se ele se sentir vocacionado, disposto, tiver tempo, quiser enfrentar, faça. Eu fui muito feliz fazendo. Mas veja, isso não necessariamente vai me tornar o melhor magistrado. E por que eu estou falando esse embate? Primeiro, para desmistificar aquela ideia de que são duas coisas que são iguais. Não são. O objetivo do mestrado e do doutorado é aliás, são diferentes entre si, inclusive, ainda que mestrado profissional. E faço ainda porque também tem esse debate. E segundo, que existe uma relação de custo-benefício muito diferente entre ambos. Se eu pensar, por exemplo, não vou nem falar em afastamento integral do magistrado por 2 anos para o mestrado, não vou nem falar em afastamento integral, digo afastamento parcial, horário especial para as aulas. O volume de horas que ele dedica para isso, em 2 anos, vou nivelar por baixo 720 horas de estudo ou de frequência, que é mais ou menos o que vai dar um mestrado. Se ele fizer as nossas 30 horas mínimas por semestre, em 2 anos, dá 120. Nós vamos ter um magistrado que consumiu 120 horas em formação profissional, provavelmente muito mais operoso e qualificado para a formação profissional do que aquele que consumiu 720 no mestrado. Vejam, não estou excluindo, estou dizendo apenas cuidado para não cair de um lado ou do outro. Dá para conviver com as duas coisas. A escola judicial pode fazer convênio, tribunal, muitos tribunais têm convênio com o IES, facultam vagas, até custeiam vagas para o magistrado. É ótimo, mas cuidado, não confundam as coisas. Tá? Eu estou fazendo esse alerta, eu sei que alguns sabem, isso já foi debatido muito nas escolas. Não é uma questão de opção de uma coisa ou outra, é saber conviver e perceber que, às vezes, na alta administração, chegam demandas que são demandas que às vezes não é a mesma coisa, melhor, veja bem, para que ficar fazendo curso na escola? Tem a universidade lá a Universidade da Sorbonne 14 lá, que tem um curso maravilhoso, que é ótimo, é lindo. Ok, mas em quê? Em processo brasileiro? Em gestão de pessoas em vara do trabalho no interior do Paraná? Qual é a conexão? Né? Então, cuidado. Nós sempre trabalhamos com a ideia de que são coisas possíveis, mas que se complementam, e para fazer a formação acadêmica tem que ter no mínimo suas 30 horas semestrais cumpridas regularmente. Então vejam, eu não vou aprofundar o debate, mas eu quero alertar porque chegam muitas demandas dos tribunais sobre dizendo que o magistrado é melhor qualificado, mas vai começar doutorado. Às vezes sim, às vezes não. Mas você gastou no mínimo 720 horas para descobrir. Quando você for cumprindo 30 por semestre, pelo menos, você consegue fazer uma formação profissional concreta para o juiz lá da base, muito mais eficiente. Isto é, no mínimo, relação custo-benefício. Tá? Outro ponto, inserção tutelada, individualizada e progressiva no meio ambiente profissional. Isso é muito importante, estamos aí terminando um concurso nacional. Tem gente que me olhou surpreso, espero que estejamos terminando o concurso nacional, e várias regiões vão ter magistrados novos em formação inicial. Então, cuidado, eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco.
aquele período, não só o período do vitaliciamento, obviamente, mas aquele período inicial do vitaliciamento, seja no módulo nacional aqui na ENAMAT, seja no chamado módulo regional, que eles ficam aqueles 60 dias no mínimo à disposição da escola judicial, são extremamente importantes para a formação deles e para o futuro da instituição. Ali que se tem chance de inseri-los num contexto profissional adequado. Às vezes, ok, vamos ser honestos, não tem jeito. Eu costumo dizer que de cascalho não se faz diamante. Às vezes, a matéria bruta que sai do concurso, vamos ser francos aqui entre nós, todo mundo é experiente aqui. Não dá para fazer diamante daquilo ali, não tem como lapidar. Nem ENAMAT, nem escola regional, nem 2 anos, nem 5, nem 10. Infelizmente é uma realidade, já foi falado aqui, e isso hoje é um debate que está ganhando foro público, acho eu tardiamente já, mas já está na ENAMAT, está no CNJ, está na Infam, vários órgãos perceberam que esse modelo, não sei se tem uma fórmula mágica, o fato é, este modelo esgotou. Isso foi dito aqui, mais de uma vez. Isso já é debatido publicamente. Agora, daquilo que se pode fazer, o que é possível fazer, se faz exatamente naquele início, que é onde ele insere na carreira, a escola supervisiona, a ENAMAT supervisiona, é o início. Depois, ali, o que se controla, basicamente, são alguns aspectos mais sérios de integridade, de displicência, etc., que vão acabar repercutindo na dimensão correcional. Mas, às vezes, vem tardiamente. Né? Então, importante... Né? Então, o tribunal está com vários claros de juiz. Está 2 anos com muitas vagas. Espere pelo menos uns 90 dias, deixa a escola regional ir dosando a inserção progressiva na jurisdição deles. Mas como eles ficam na escola de manhã, vão só e não vão nas varas? Deixa eles na vara 1 dia por semana, tragam aquelas sentenças, decisões para a escola para debater com os colegas, supervisionar, etc. Aquele momento de formação é muito mais importante, vai repercutir muito, inclusive, na atitude dele como magistrado. Porque se ele achar que ele tem que chegar já para produzir quantitativamente, e nós trabalhamos com metas, é uma realidade equivocada, penso eu, e acho que muitos aqui pensam, mas é uma realidade, o juiz pode tender a pensar que ele chegou para ser revisor de minuta dos seus assessores. Né? Em algumas regiões, eu tinha uma experiência pessoal com isso, em que o primeiro debate do colega novo que veio era perguntar se o frigobar dele estava no gabinete dele. Não é brincadeira, é um fato. Queria saber se a assistente estava lá e se o frigobar dele estava no gabinete. Isso foi depois do boa tarde. Então... Chegou no primeiro dia, se virou e disse à secretaria da escola: o que eu estou fazendo aqui? Eu já passei no concurso. Eu já sei de tudo, já sou doutor, não preciso mais, eu sou pleno, acabado, superior. Então... E esse período inicial é o período que a secretaria da escola pode, inclusive, dizer, olha, deixa eu lhe explicar, porque o senhor está aqui primeiro, senta aqui, nós vamos ver. Nós já tivemos aqui situações de juízes novos que chegavam e diziam assim, eu não falo com o servidor. Não, chegou aqui no primeiro dia, o servidor disse, olha, o senhor está sem o crachá, ou tá, não lembro o que aconteceu lá. Ele disse virou. Disse, não, mas, desculpe, o senhor está sem o crachá, nós precisamos da sua... Eu não falo com o servidor, quem é o juiz aqui? Vai um relatório, tem uns relatórios que chega a dar vergonha de ter escrito, mas vai. Então tem situações que são, se a gente conta, se escandaliza. Né? Eu recordo outro exemplo, é um exemplo um pouco mais antigo, 3 juízes que numa terça-feira eles fizeram um requerimento escrito para faltar uma quarta e uma quinta, um dia, ou pelo menos um dia inteiro. Edson me corrige, um dia inteiro, pelo menos, que eles queriam aí no... como é que é o João de Abadiano? Como é que é o nome dele? João de Deus. Vai dizer, isso aqui é brincadeira, chama eles aqui. Isso é por escrito e assinaram. Licença para afastamento da formação. Chama eles aqui. Não, mas olha, não façam isso aqui vai para o diretor. Não tem como você não pode ir em sábado? Não, mas sábado não é um bom dia, a gente quer ir quarta-feira mesmo. Porque ele atende quarta e sábado, né? Ou algo assim, né? O Edson está lá, é isso aí. É um pai de santo, né? Um espírita, coisa assim. Médium, Interventor.
Não. É uma figura bem conhecida aqui na região. Não, sábado não pode. Não, a gente quer ir quarta-feira, porque sábado é um dia meio cheio lá, não queremos quarta. Invocar a liberdade religiosa. Aí disse, não façam isso aqui não... Não, mas nós queremos, se você não fizer, nós queremos falar com o diretor. Aí eu disse, olha, ministro, acho que o senhor tem um problema aqui, o senhor tem que conversar com os juízes. O que eles estão pedindo? Eles estão querendo ir no Pai de Santo. Que dia que... Quarta-feira. Quando? Chama eles aqui agora. Vou poupá-los dos detalhes. Eles não foram, mas invocaram a liberdade religiosa, a crença é garantida na Constituição, etc. Sabiam? O médico podia ter dado um atestado, exatamente. Vai ficar doente na próxima semana. Então, veja, os senhores têm exemplos, mas muitas vezes começa aqui. E às vezes aqui, ou na própria escola judicial, eu digo aqui na formação no início, não tem como parar isso. Não, só um pouquinho. O senhor está no lugar errado. Ou como aqueles que saíram, estavam no meio de um curso do CFI, acho que eram 6 ou 7, foram aprovados no concurso do MPT. Estamos avisando, a partir de mais não vamos vir mais, fomos aprovados na prova oral agora. Ok, tá. Mas você não queria ser juiz? Não, é que lá trabalha menos e ganha 10% mais. E foram embora. Abandonaram o curso da metade e foram embora, vocês exoneraram. Foi o que eu pensei, né? Quer dizer, se faz certas coisas na escola judicial, faz aqui, imagine o que não vai fazer na jurisdição. Não é nenhuma crítica ao Ministério Público, não, mas assim, o argumento deles foi assim, mas se o argumento você está na carreira é quanto você ganha e se trabalha menos ou mais, para mim ele está na carreira errada, só pode. E inclusive o Ministério Público está errado, porque o Ministério Público também não é assim, pelo menos hoje não é assim. Mudou completamente. Exatamente. Eu estou usando esses exemplos até porque eu sei que os senhores conhecem coisas muito piores do que isso. Mas por quê? Porque é neste momento inicial que a gente tem condição de até recontextualizar. Dizer, calma, isso aqui não é aquilo que te diziam que é. Tem estrada empoeirada, tem lugar que não tem hotel, tem lugar que não tem, que o Netflix não pega. Netflix não pega. Tem lugar que não tem frigobar. Não tem frigobar no meu gabinete. Não tem. O conceito de servir ao público, né? Então, o início é importante. Então, o administrador do tribunal precisa ter percepção da importância disso. Outro ponto, compartilhamento de ações e decisões de formação entre o tribunal, a administração e a escola. Vou voltar nisso. Isso vai desde planejamento estratégico, vai de orçamento, vários pontos. As escolas fazem, ações formativas presenciais, virtuais e atuam na forma coordenada num sistema. Então, o que a sua escola, na sua região, está fazendo, tem articulação com o que escolas estão fazendo em outras regiões, num sistema que nós chamamos de CIFID, Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho, que tem simetria, claro que as escolas têm peculiaridades, tamanhos diferentes, realidades diferentes, mas que têm simetria e estão dentro de um sistema maior, né? É a ENAMAT que coordena esse sistema. Agora, poucos dias atrás, tivemos uma reunião com todas as escolas e seus coordenadores pedagógicos aqui. Isso pega todo o sistema profissional, então temos a formação inicial, vitalicianos 2 anos, formação continuada todos, substitutos vitalícios, titulares e desembargadores, e a formação de formadores que dá a estrutura e a base para isso, de tal forma que ela seja institucional e que nós possamos utilizar instrutores externos apenas se e quando realmente eles forem essenciais. Então, sempre que possível, nós formamos internamente os nossos instrutores. Instrutores, tutores, conteudistas, isto é, presencial e à distância. Sempre que possível. Nós temos no Brasil, de todos os magistrados, nós temos formados, só pela ENAMAT, fora o que cada escola tem condição de formar individualmente, 310, 330 formadores certificados. Isto é,
proporcionalmente um número que não existe em nenhum segmento do serviço público brasileiro. Não existe nenhum lugar que 10% da força de trabalho tenha habilitação, ainda que em parte, ainda que limitada, ainda que temática, como formador. Isto é, nós temos um quadro da magistratura do trabalho brasileiro, não só qualificado, comprometido, etc., mas que tem um número muito elevado de pessoas com habilitação de compartilhar esses conhecimentos e promover a interação. Nós somos absolutamente, a magistratura do trabalho é absolutamente privilegiada nesse ponto. Bom, aqui que eu queria chegar. Fiz um panorama, aqueles que são diretores já viram isso, já conhecem, os que não foram, estão chegando no tribunal agora, vão chegar na administração. Talvez aí essa exposição que eu fiz até este momento possa ter dado uma visão panorâmica, ligeira, mas eu queria enfatizar o que vem a partir de agora. Isto é, com base naquela estrutura, naqueles princípios, diretrizes de formação, o que é essa formação, o que é esse sistema. Como a administração do tribunal, a alta administração do tribunal, o vice-presidente, o presidente, o corregedor, vice-corregedor, cada tribunal tem uma estrutura, com a sua ejúde pode atuar. Algumas ideias. Em primeiro lugar, a parceria é essencial. Antes e durante. Antes. Quando faz o planejamento estratégico, quando prepara o orçamento do exercício seguinte, não só do exercício, mas que muitas vezes vai ser da administração seguinte, a administração seguinte no tribunal e a administração seguinte na escola. Pode, às vezes, ser até, pode não estar sincronizado, mas normalmente sincroniza. Quando muda um, muda outro. É muito importante sentarem para pensar junto o que estão fazendo e, especialmente, o que farão, como farão, com que recursos farão, em que datas farão. Nem sempre é possível. Nem sempre dá conta, às vezes não se sabe quem será o próximo presidente, muitas vezes não sabe quem será o diretor de escola, existe uma série de variáveis incertas no meio do caminho. Mas é importante ter presente que uma administração de qualidade num tribunal começa, no mínimo, no início do ano anterior. E da escola também. E se as duas começarem juntas um ano antes, vai ser quase perfeita. Tem tudo para dar certo. Cuidado, já mencionei, nós passamos no Brasil muito tempo da fase de improvisação, né? Vários palestrantes que estiveram aqui já mencionaram os perigos, os riscos do amadorismo, né? É muito importante, falamos agora há pouco, o ideal mesmo é que esse curso fosse ministrado para aqueles que estão pensando ou estão na linha sucessória próxima para entrar na administração. Para que eles já venham se preparando um ano e meio antes, seja do ponto de vista teórico, etc., mas inclusive de se inteirarem e se integrarem em ações das escolas da administração, para que eles possam terem mais segurança e mais qualidade no que fazem. Né? Então, óbvio, quem está na gestão também aproveita, mas o ideal seria que fosse até uma espécie de curso preparatório bem maior, curso de 3, 4 semanas, mais longo, intercalado com leituras, né? É o nosso sonho de consumo, se tudo der certo, em algum momento vamos conseguir implementá-lo, mas ele preparatório à administração, não é um curso para os administradores. Né? Então, isso é muito importante, e eu tenho certeza que com a ajuda dos senhores e a interlocução do Coleprecor vai ser possível construir um segundo curso, que é um curso prévio. Né? Um curso preparatório para a alta administração. Né? Isso me parece que seria até o ideal, e obviamente dá para alargar a carga horária, dá para estender ao longo do tempo. Né? Que uma das grandes dificuldades, só fazendo parênteses que eu comentei com os colegas agora há pouco, é que quando nós fazemos a avaliação desse curso, a maior crítica é a carga horária. Todos dizem, é muito pequena. Né? Normalmente, o que diz, 60%, 70% dizem que o defeito do curso é a carga horária pequena. Aí a proposta, como se aumenta? Aí todo mundo diz, não, tem que ser fazendo 30 dias corrido. Outro diz, imagina afastar presidente 30 dias. Não dá. Tem que ser quintas e sextas alternadas. Outro diz, nem pensar, porque coincide com o Coleprecor, coincide com isso, coincide com o EAD, não, né? O EAD, enfim. Então, a crítica é a carga horária, que é pequena, mas nós já tentamos, eu particularmente acompanhei 2 interlocuções com o Coleprecor no passado, agora não, no passado, a respeito de sugestões para redimensionar a carga horária. Redimensionar não é só aumentar, isso é fácil, mas com que frequência e com que periodicidade. E não se chegou à conclusão porque as necessidades e realidades. Alguns tribunais menores, em que inclusive o presidente é o corregedor, se está ele e o vice,
inviabiliza o quórum do tribunal, inclusive, né? Então, isso é uma realidade. Os tribunais são muito diferentes nesse ponto, né? Mas, enfim, eu acho que, inclusive, com a reflexão dos senhores, com o Coleprecor, com ideias, a gente vai conseguir construir um modelo melhor. Estou fechando um parênteses porque isso é uma crítica que vai aparecer, é legítima e nós estamos abertos para tentar encontrar soluções melhores. Por quê? Porque nós não podemos improvisar, nós temos que chegar na administração já prontos para isso. Assim como, idealmente, o juiz deveria ter um curso preparatório. Isso, inclusive, hoje é previsto, é facultativo que a escola ofereça um curso para o magistrado assumir a titularidade, como para o magistrado assumir uma vara de competência especializada. Eu lembrei do Rio Grande do Sul, a questão de acidente do trabalho, como de execução, ou de juízo de precatório, ou uma vara que tem uma característica socioeconômica muito específica, como lembrei lá da área da pesca, portuário, questão de mineração, enfim, existem peculiaridades pelo Brasil que exigiriam para o magistrado que vai para, particularmente para que vai para a titularidade de uma vara dessas, um curso específico sobre aspectos daquela região, daquela vara especificamente. Isso hoje é possível, é prevista a realização de cursos a critério do tribunal e a escola deve oferecê-los, está normatizado isso. Inclusive, então pense como uma boa política até para varas talvez de difícil provimento ou até varas muito disputadas. Por exemplo, né? Já temos uma vara muito disputada que tem uma especificidade lá de matéria, sei lá, portuária. Mas o que você entende de porto, de gestão de mão de obra, etc. Comércio exterior, corporações, navegação, sei lá, estou listando temas aleatoriamente. Então, trabalhador avulso. Então, temos que fazer um curso, vamos oferecer um curso lá de 20, 30 horas pela escola para servir de elemento até para uma remoção, uma promoção, não sei, os tribunais podem pensar nisso. Existe a possibilidade de cursos para essa finalidade. As escolas podem oferecer. E o administrador, o presidente, o tribunal, né, o próprio tribunal pode se reunir e deliberar que para determinadas varas nós vamos ter que estabelecer um critério que pode ser um aproveitamento num curso sobre aquele tema. Isso hoje é possível. Vejam os instrumentos que estão aí, né? A escola pode oferecer. E pode oferecer na sua região, com outras regiões, validando o certificado, à distância. Isso é um oceano de possibilidades. Um ponto importante aqui, chama a atenção, que a gente já viu isso muito, integração da escola judicial e seus recursos no planejamento estratégico do TRT. Eu estou falando alguma coisa que pode parecer uma obviedade, não, parece não, é uma obviedade, mas quando nós vamos ler os planejamentos estratégicos dos tribunais, nós vemos aquilo que a Kathleen falou esses dias, que é para inglês ver. E ele nem vai ver porque é em português, então não adianta. Né? Então, para inglês ver. Não vai ver. E muitas vezes não fala na qualificação do seu corpo profissional. Desalinha. Ou a missão e os valores do tribunal são diferentes dos da escola. Sentaram para conversar? Não, nós temos nossa missão, nossos valores. Sim, mas a missão e os valores da escola são diferentes da missão e os valores do tribunal? Ou vice-versa, né? Tem que ter uma convergência. E é muito comum isso estar desalinhado, ou pelo menos desatualizado, sem sincronismo, né? Isso é fundamental, inclusive, para a gestão orçamentária mais adiante. Desculpem que eu estou com o início de uma sinusite aqui, então está um pouco truncada a fala. Gestão conjunta na elaboração e execução do orçamento. Não sou especialista no tema, vocês tiveram aqui, né, a Kátia, tiveram a secretária-geral, a Márcia Sotti, e elas trouxeram para vocês as possibilidades e especialmente os limites, né? Então, o importante aqui, neste ponto, atentem que a escola tem uma reserva técnica em relação a isso. A escola tem ações, e o seu orçamento, lembra daquela questão do ano anterior, né? De já projetar o que vai pretender gastar no ano seguinte. E gastar nas ações alinhadas com o que a administração quer fazer. Né? Então, isso precisa ser previsto. Né? Foi mencionado aquela questão do superdimensionamento, né? Nós vemos isso, tivemos esses dias uma reunião com os diretores das escolas, aparecem algumas coisas, as escolas pedem auxílio orçamentário, dizem assim, precisamos de auxílio orçamentário para o curso X.
São 100 magistrados no tribunal. Perfeito. Então, nós queremos 100 diárias, 100 passagens de ida e volta para um curso de 2 dias. Peraí, o tribunal tem 100 magistrados. 100 diárias e 100 passagens de ida e volta? Ninguém mora na sede? E passagens assim, né? Tipo, São Paulo-Miami. Cuidado com o superdimensionamento. Em alguns casos, vocês vão ver que esse recurso você não consegue utilizar em outro lugar, dependendo do contexto. Você percebe que está superdimensionado, chegou lá em novembro, faz o quê com isso? Não executa mais. Orçamento não executado é orçamento perdido. E pior, perdido para coisas que precisava. E muito provavelmente no ano seguinte, não volta. Então, cuidado. Tanto no tribunal quanto da questão das escolas, nós já debatemos dias atrás vários pontos relativos a isso. Mas, inclusive, no tribunal, e não vou eu, quem sou eu para repetir o que a Kátia e a Márcia falaram. Mas atentem para isso. Os diretores eles vão enviar um plano que vão ter previsão para o que vem, o ano seguinte. Isso precisa ser debatido, precisa ser tratado. É óbvio que a escola tem certas prioridades específicas que ela detectou, que a corregedoria detectou e pediu para a escola. Temos esses juízes aqui estão com problema num tema lá de relacionamento com a sociedade. A escola tem que fazer um curso, porque nós temos um grupo de juízes lá no interior do estado, na região X, na sub-região X, que estão com problema de relacionamento com a sociedade. Ou com a mídia, não sei. A corregedoria detectou um problema que estava virando preocupação correcional já, ou incidentes correcionais. Então, ela pede para a escola uma atuação. Então, a escola tem pautas próprias, tem pautas que vêm da corregedoria, tem pautas que vêm da sustentabilidade, tem pautas que vêm do PJE, do CSJT, etc. Mas ela também tem e precisa atender pautas da administração. E, sempre que possível, convergir. Orçamento, claro, mas calendários. E aqui uma coisa muito importante. Foi falado na reunião com os diretores, é importante falar para os administradores para que tenham noção dessa realidade. E esse slide, provavelmente, é um dos mais importantes do que nós podemos falar hoje aqui. Primeiro, o auxílio orçamentário da Enamate tem limites. Limites em vários sentidos. A Enamate tem um auxílio orçamentário para as escolas judiciais. Mas notem, tem limite quantitativo, óbvio. Né? A Enamate tem uma reserva técnica dentro do seu orçamento para historicamente, para aparelhar as escolas. Em alguns casos muito sérios, a Enamate, ela literalmente construiu a escola. Né? Escola... Lembra da escola do Piauí? O pessoal do Piauí está aí? Piauí. Né? Escola do Piauí funcionava, lembro de ter visto, era num depósito, no antigo depósito do restaurante do tribunal, era isso? Uma sala fechada, sem janela, 3x4, piso manchado de batata. Eu fui lá, eu lembro. E como é que é a escola hoje? Temos outras situações. Não, escola lá tem elevador, né, desembargador? Nossa! Não, mas estou dando um exemplo. Lembrei do Piauí, que é um caso que eu acompanhei, né? A escola estava absolutamente sem dignidade. E outras escolas, mais recentemente, tiveram problemas de inundação, interdição por saúde pública, uma série de problemas sérios, e a Enamate, obviamente, está fazendo o possível para ajudar, inclusive, se for o caso, edificar. Né? Algumas escolas que estão aqui sabem disso. Né? Então, começou assim. A escola não tinha mesa, a escola não tinha cadeira, não tinha quadro branco, não tinha projetor. Não tinha quadro branco, por quê? Porque não tinha registro de preço de quadro branco, porque no judiciário não se compra quadro branco. Então, começou assim. Projetor. Isso aqui. Tinha escola que não podia comprar isso aqui. Cadeira. Notebook. Estúdio. Por aí vai. E, obviamente, não só equipamento, softwares e auxiliar em contratação de instrutores, pagamento de diária, passagem, etc. É óbvio que tem e vai continuar ajudando sempre que possível. Né? Existe, claro, um limite técnico orçamentário para isso. Mas tem outros limites que eu queria chamar a atenção. O primeiro limite é um limite, aliás, um segundo limite aqui é um limite até político ou ético-político. A escola regional ela tem um orçamento, ou pelo menos uma ação orçamentária, no caso do magistrado, específica.
A Enamate não substitui ela. O orçamento é 800 mil, agora ano que vem vai ser 100, porque a Enamate supre. Não supre, ela não consegue suprir, não pode suprir, está proibida de suprir e nem deve suprir. Então, ela reforça, auxilia, tem uma situação pontual, uma emergência, um curso que ficou cobertor curto. Vai lá, complementa. Mas notem, nós estamos detectando já, agora início do ano, já detectando, foi tratado na reunião com os diretores, poucos dias atrás isso, alguns casos em que o cobertor não ficou curto, arrancaram a cama e o colchão. Não dá para substituir. Então, este é um ponto. Ela suplementa e é pontual, até porque ela não teria nem capacidade orçamentária e nem possibilidade jurídica de fazer isso. Outro aspecto que também é muito importante é pouco compreendido. Outro aspecto que é muito importante é muito pouco compreendido. Nem tudo que uma escola faz é objeto de atuação e controle da Enamate. Perceberam? Particularmente nos últimos 2 anos, por uma circunstância normativa, que nem dá para a gente detalhar aqui muito, nós percebemos uma hipertrofia das escolas, em algumas escolas. Memória, Sejusc, revista, não sei isso, mais aquilo. Formação de servidor, não sei mais o que. Não estou fazendo uma crítica, isso é um diagnóstico, isso é um fato. Isso já foi monitorado até pelo CSJT. Das 24 escolas, hoje, 23 fazem formação de servidores. E quase todas, eu não sei se é 19 ou 20, fazem de todos os servidores. Não só servidor de área fim. Né? Esses são dados atuais. Mas, além disso, outras tantas atribuições que estão no âmbito da autonomia dos tribunais. O tribunal entendeu que a escola devia cuidar de tal coisa. Ok. E veja meu comentário, não é uma crítica a isso. Isso é uma constatação do que ocorreu. Isso tem uma explicação político-jurídica recente, fácil de compreender, em muitos casos. Mas este é um fato. Qual é o detalhe? A Enamate não supervisiona e não atua sobre tudo isso. Qual é a atribuição constitucional da Enamate? Formação de magistrados. Então, cuidado. Inclusive, esse é um dos limites. Precisamos de um recurso aqui para fazer um curso de atualização para os servidores em PJE. Ajuda da Enamate? Pode não. Se for de magistrados, que suplementarmente tem vagas para servidores, ok. Nós já tivemos pedidos aqui, eu não lembro, eu acho que era PJE, se eu não me engano. Curso para advogados. Dá não. Não dá, não pode atuar. Nem vou entrar no juízo se deve politicamente fazer, essa é outra questão. Talvez até seja importante capacitar o advogado, eu não estou criticando, estou dizendo apesar, a Enamate não pode entrar nisso. Então, cuidado. A hipertrofia que se observa nas escolas, hipertrofia em termos de atribuição, não só de servidores, mas de atribuições, ela não é acompanhada pela Enamate. A Enamate tem uma atribuição muito específica. Até este momento, a Enamate cuida disso, formação de magistrados e suplementa formação de magistrados. Então, cuidado, nós já percebemos em alguns lugares há uma certa incompreensão em relação enquanto às ações orçamentárias. Existe uma ação orçamentária de magistrados, acho que a Kátia falou, existe uma ação orçamentária de servidores, e nos orçamentos, e foi falado aos diretores, mas é importante falar para os administradores também, que precisa ter suficiência e equivalência, ou pelo menos compatibilidade da ação orçamentária de magistrados e ação orçamentária de servidores para a dimensão de servidores e magistrados que tem naquela escola de informação. Isso é importante, porque a Enamate, seja porque não tem condições orçamentárias de, mas seja porque está impedida de. E seja mais porque não deve. Há vários argumentos. Então é importante atentar para isso. Uma das pontos que foi tratada na última reunião dos diretores foi isso. Cuidado, nem tudo que a escola faz, a escola judicial faz, a Enamate acompanha. Se deve ou não, se no futuro vai mudar, isso é uma discussão que está muito além da minha alçada. O fato é, hoje não faz e tem parâmetros constitucionais, regulamentares e institucionais muito claros sobre isso. Inclusive a ação orçamentária da própria Enamate. Então é importante ter presente isso. Em algumas regiões a gente percebeu hipertrofia da escola com atribuições, o orçamento não acompanhou e está sendo demandado aí na Enamate, mas não consegue acompanhar. Então cuidado para os exercícios seguintes.
Por isso é muito importante neste momento, porque está sendo fechado o orçamento das regiões daqui a pouco. O limite para o CSJT mandar para a SOF, salvo engano, é 15 de agosto, tem que passar para o CSJT primeiro, etc, etc. Então, os tribunais já estão no seu limite de enviar. Se até já não passou. Já passou. A prévia já foi. Pois é. Então, tem que se pensar. É o momento de se pensar e atentar para esse fato. Cuidado com as ações orçamentárias. Então, as escolas judiciais têm pelo menos 2 ações orçamentárias. Uma de magistrados e uma de servidores. Rubricas distintas. Tem que mantê-las equilibradas. Não dá para fazer assim, ó. Bom, valorização dos juízes que se formam, obviamente, vitaliciamento e promoção, né? É muito importante ter presente que esses juízes, no início, especialmente no início da carreira, eles têm que ter esse espaço de acompanhamento mais seguro, mais próximo da escola, e a escola vai ter alguns pedidos que podem ser talvez estranhos no primeiro momento, como, olha, nós podemos liberar esses 10 juízes da formação inicial para fazerem, nesta semana, só audiências iniciais, na semana seguinte, aí só tarde, na semana seguinte, só 2 dias de instrução, na terceira semana, audiência de conciliação, na quarta semana eles vão ter que ficar aqui na escola, porque isso faz parte da caminhada, da progressividade, dos degraus que eles vão galgando e que a escola acompanha, com o auxílio da corregedoria. A corregedoria vai monitorando, porque a corregedoria, muitos dos problemas dos magistrados que a escola não detecta, a corregedoria detecta por via transversa, né? Pelos incidentes que vão chegando à corregedoria de uma forma ou de outra, a respeito dos magistrados. Então, a administração precisa ter a sensibilidade em relação à importância de entender por que não pode ter aquele juiz substituto novo integralmente numa comarca do interior 30 dias no primeiro momento. Não é bom. Não é bom para a instituição, para a formação dele, e muito mesmo para o futuro que se abre a partir dali. Isso é um outro ponto muito, muito, muito importante. Alguns tribunais, alguns magistrados não percebem, não conhecem ou não percebem, não estão, talvez, dando a atenção necessária a esses outros efeitos da formação. Para os juízes vitalícios, substituto vitalício, titular e desembargador, existe o cumprimento daquela carga horária semestral de 30 horas tem efeitos. Nós não temos entrâncias. Substituto, titular e desembargador. Conforme aquelas carreiras estão estagnadas, o substituto pode ser substituto 15, 20 anos, ou talvez nem queira ser promovido. Eu já tenho percebido as regiões. Nós temos titulares que não querem ser promovidos a desembargador, não querem o tribunal por uma série de razões pessoais, financeiras, familiares. Né? Isso é cada vez mais frequente. Então, nós não temos aqueles níveis intermediários, tanto do ponto de vista financeiro, de progressões financeiras, mas de mobilidade, nós não temos estímulos intermediários na carreira para que eles, inclusive, se formem. Se atualizem. Se não para o bem deles, pelo menos para o bem do jurisdicionado que estará nas suas mãos. Lembre que a nossa justiça, a nossa prestação, o nosso serviço público não é um serviço público qualquer, é de justiça social. Uma boa parte daquilo que nós temos nas nossas mesas reais ou virtuais envolve a dignidade da pessoa humana, de uma forma ou de outra. E isso é muito sério, porque nós podemos, se não tivermos uma formação adequada, nós sermos açougueiros do direito e da dignidade alheia. E com os mecanismos que existem no processo de trabalho, particularmente com aquela irrecorribilidade imediata, talvez ninguém mais arruma. E quando arrumar é tarde demais. O juiz do trabalho, quando nós estudamos os modelos de formação dos magistrados no mundo, estudamos as competências dos magistrados do trabalho, o magistrado do trabalho brasileiro é o magistrado com a maior quantidade, maior complexidade e a maior imediatidade de competências profissionais. Num bom português, é o sujeito que tem mais poder no mundo, dos magistrados. Sabe quem que nos disse isso? Não foi o juiz. Foi uma pedagoga, que começou a trabalhar conosco as competências em 2009 para 2010. Disse, nossa, mas vocês fazem tudo isso? Quer dizer, o juiz toma posse hoje e ele pode ter uma ação que diz respeito a 10 mil pessoas, que pode valer bilhões? Pode. Ele pode dar uma liminar que ele fecha uma empresa ou 10 empresas? Pode. Ele pode também. Mas já assim no primeira hora. Só deixar a caneta rolando ali que ele já... Por quê? Por que isso impressiona? Impressiona
porque, né, o modelo espanhol, o modelo da França, certas competências jurisdicionais são alcançadas depois de tempo e de cursos. O caso do direito social, por exemplo, e família, na maior parte do país, exige coisa de 10 anos. Você não vai resolver essas situações que envolvem dignidade com menos de 10 anos de carreira e sem cursos específicos que duram muitas vezes 1 ano. E nós desde o primeiro dia. E, obviamente, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E por isso a formação do magistrado do trabalho é tão importante. Não só pelo poder extraordinário que ele tem na condução do processo, imediatidade, oralidade, recorribilidade imediata, aquilo tudo que nós já sabemos de cor e salteado, mas porque ele pode fazer isso desde o primeiro momento, e mais, ele faz isso tudo desde o primeiro momento com a dignidade dos outros. Não é risco de geladeira Brastemp. Então, aquilo tudo que nós já sabemos da justiça social, do direito do trabalho, da dignidade, etc., isso, quando se transporta para dentro das competências profissionais da formação, isso vira um problema monumental. Como é que você transforma um sujeito... lembra do cascalho? Transforma cascalho em... Como é que lapida cascalho e transforma em diamante? Não vou nem falar no módulo nacional de 5 semanas, vou falar no vitaliciamento. Isso já seria um fenômeno. Então, isso é muito difícil. E, portanto, no nosso modelo, o melhor momento que nós temos para lidar com isso e tentar fazer uma inserção profissional melhor e tornar esse magistrado mais comprometido com a sua função, particularmente a função social, é este início da carreira. Esses primeiros meses da carreira. Não é nem o vitaliciamento, é o primeiro quarto do vitaliciamento, os primeiros 6 meses dele. Isso é muito importante. Só que, além disso, passou, estou vitalício, bom, agora tem algumas consequências. Desde 2013, essa norma já teve mudanças para a CRES, mas ela tem algumas implicações. Eu vou citar algumas. O juiz substituto vitalício, ele não pode participar de direção de escola, conselho de escola, comissão de concurso, licença para estudo, remoção, relotação ou permuta, sem ter cumprido, no semestre imediatamente anterior, sua carga de formação, que é 30 horas. Idem, juiz titular de vara. Escola, comissão de concurso, licença para estudo, permuta, direção do foro. Mas direção do foro ninguém quer, não ganha nada. Não é nem uma questão de querer ou ganhar. É uma forma de valorizar. Convocação para o tribunal. Está lá, desde 2013. Desembargador, escola. Frequentemente, não é uma regra expressa, mas normalmente o diretor de escola, é até bom que seja um desembargador, primeiro semestre anterior, cumpriu 30 horas. Comissão de vitaliciamento, concurso, etc. Eu pensei algumas das consequências. A administração de tribunal não está nisso? Não está. Não está. Houve um estudo bastante grande sobre isso na época, e alguns, inclusive esse, se entendeu que seria ilegal. Ou, aliás, seria... eu ia dizer inconstitucional, mas esse seria ilegal. Houve várias sugestões e várias foram bloqueadas porque dariam margem a... Essas aqui, em princípio, nunca foram questionadas. Mas também podem ser aplicadas. Então, vejam práticas simples. Vamos convocar um magistrado para ser o juiz auxiliar da presidência, por exemplo, da corregedoria. Pensando aqui, o juiz auxiliar lá de precatórios, será que ele cumpriu as 30 horas do semestre anterior? Mas é que as 30 horas não tem a ver exatamente com isso. Pode ser que não, mas não é um estímulo. Não é um diferencial? Não é uma forma de politicamente afirmar a importância da formação? Não sei, eu estou aqui pensando alto, eu estou mostrando possibilidades. Os senhores vão ter que ver se isso vale a pena ou não, se é conveniente, se é oportuno. Mas notem, existe muita coisa no sistema de normatização que dá margem, dá instrumentos para a administração, em conjunto com a escola, prestigiarem, valorizarem e estimularem a participação dos magistrados. Então são exemplos, né? Outros efeitos. Aqui eu vou dar levantar alguns aspectos da chamada gestão conjunta de ações formativas. Eu separei em 3 blocos. Formação inicial, FI, que é vitaliciamento, formação continuada e formação de formadores. Tá? Na formação inicial, eu já havia mencionado, cuidado com os chamados 60 dias iniciais à disposição da EJ, né?
que é aquele núcleo, aquele momento de integração, de inserção profissional, o momento que ele vai saber o que a instituição espera dele, como ele deve se comportar diante da instituição. É o momento mais importante para... Lembra das 3 bolinhas, das dimensões da competência? Conhecimento, atitude e habilidade? Esse momento inicial desse choque, em que ele vem para a mate 5 semanas, e aqueles 60 dias no mínimo, eu digo no mínimo porque há regiões que é 120, é o período maior, à disposição do DJ, é o momento em que você consegue trabalhar a dimensão atitudinal, ética, o saber ser juiz, saber estar juiz. É o grande momento de inserção em que ele vai ter os limites postos. Depois é mais difícil, porque ele está chegando na instituição. A instituição não tem gente que vai fazer uma audiência, faz audiência num dia e o outro não vai, porque não quer ir. Aqui não se tolera isso. Ah, não, mas eu antes trabalhava no outro órgão, que eu ia um dia, o outro não ia. Aqui não. A gente não deixa de fazer audiência porque não está com vontade. É diferente. Isto é, a instituição coloca seus limites, ela mostra o que ela quer, inclusive a imagem dela para a instituição. Depois desses 60 dias iniciais, eles têm 40 horas semestrais sob supervisão da EJ. Notem o detalhe, para o vitalício é 30 por semestre, para o vitaliciando é 40, um pouquinho maior. E aqueles que já me conhecem há mais tempo sabem, 30 horas por semestre é muito pouco. É o mínimo do mínimo. 30 horas são 4 dias, exagerando 5 por semestre. Isso é mínimo, mínimo. É muito pouco. Então, oi. É muito pouco, mas para o juiz que está trabalhando, é muito, em uma semana, fazer essas 40 horas. Às vezes, até poderia ser mais dias e mais horas, mas assim, Sim. para o juiz que está na jurisdição, que está fazendo Sim. audiência, que está fazendo sentença, às vezes não completa o curso, ou eu já vi que se manifestam de qualquer jeito, justamente porque não dá tempo de Tá, estudar. mas eu já vou lhe mostrar, logo a seguir, um dispositivo. Essa desculpa não dá mais. Desculpa, eu vou lhe dizer, porque a gente tem ouvido isso também. Eu vou chamar a atenção, inclusive, das escolas, a gente já mencionou, chamar a atenção dos administradores. Está no slide seguinte. Vou só terminar aqui, já vou voltar no seu tempo. Isso é muito importante, muito boa essa pergunta, porque assim, muitos juízes usam esse argumento. Eu vou lhes mostrar. Não tem base alguma, pelo contrário. Já vou explicar por quê. A EJ, o membro da escola integra a comissão de vitaliciamento, supervisiona e indica juízes orientadores, aspectos do vitaliciamento são valorados pela escola, então o corregedor e a escola precisam trabalhar lado a lado, dialogar. E o administrador do tribunal, eu digo o administrador aqui separando o corregedor e o presidente está detectando o problema, o vice-presidente conversa com o corregedor, com o diretor da escola, olha, essa turma desses juízes novos aqui está com problema XYZ. A escola, o que a escola pode fazer? É problema ético, bom, pode ser problema da corregedoria, mas às vezes pode ser um curso, está faltando um curso, eles não entenderam o que é ser juiz. Está faltando um curso sobre ética, sobre integridade. Está faltando um curso de relacionamento interpessoal. Ele tem que dar bom dia para os servidores da vara. Ele tem que cumprimentar as pessoas na audiência. Ele tem que aparecer nas audiências. Não, são coisas assim, mas muitos casos, claro, existem problemas que não têm solução, mas em outros casos a escola pode chamar e fazer um módulo específico sobre isso, mostrar o que é ser juiz de verdade, né? Juiz não sai caminhando, isso eu vi, ninguém me falou, isso eu vi, eu era substituto ainda, vi um juiz indo para o centro, numa cidade interior, almoçar de toga, subindo rua acima, voando, parecia o Batman. Ele almoçava de toga, pelo menos um tempo, depois parou. Dava aula de toga. Será que tomava banho de toga também? Relator, uma questão, virou até um problema de vitaliciamento. Mas notem, não foi. Mas vejam, existe, claro que nós estamos pegando situações que são absurdas, extremas, né? Mas muitas vezes ele não tem essa informação, ninguém diz para ele, olha, a pessoa não sabe.
Não sabe. E a escola diz, olha, deixa eu te explicar, toga se usa assim, usa nesse momento, usa assado. Então, eu sei que parece bobagem, mas é como a história de começar a andar de bicicleta, é como, sei lá, começar a namorar, não sei, tem coisa que a gente tem que explicar, chamar no cantinho, olha. Desculpa a brincadeira, mas muitas vezes vocês se surpreenderiam que muitas vezes é falta de informação, de alguém dizer, nunca te falaram? Giovanni, esse daí chegava na esquina, na banquinha da esquina, comprava um Coca-Cola. Não vou pagar não, eu sou o juiz, sabe? Só para saber, só para saber. Tá, mas aí a Coca-Cola ele vai ter que pagar agora. Vai voltar. Não, peraí. Agora, curiosidade, né? TCU falou que o tribunal... Pô. Mas se o tribunal só pode aposentar pela máxima, como é que faz para aposentar se ele não é vitaliciano? Como diz um amigo meu, sempre pode piorar. Você que não tem imaginação. Desculpe a brincadeira, mas deixa eu voltar aqui numa questão que eu queria mencionar esse aspecto que a desembargadora tocou. Atentem para este ponto. Vamos atentar para esse ponto. Mais 5 minutinhos, pessoal, estamos acabando. Eu estou encerrando. Só atentar, este ponto é muito importante. Tá? Lembrem, na formação continuada, tá? Aqui são os vitalícios todos. Primeiro, otimizar custos. Eu sei que muitos nós já fazem. O Brasil acabou incorporando nos últimos 6, 7 anos as chamadas semanas de formação, ou semanas institucionais. Por que semana? Porque dá 30 horas, um pouquinho mais. Traz todo mundo uma vez, especialmente tribunais que estão interiorizados, juízes estão interiorizados, vem uma vez. Isso conecta temas e pautas da alta administração, reunião com o corregedor, com o presidente, relotação, temas da mais diversa natureza, com atividade formativa típica. Isso é econômico, eficiente, otimiza, reforça a imagem institucional. Claro que o que vale para um grande tribunal não vale para um pequeno, mas isso é uma prática de muito êxito, do ponto de vista de eficiência administrativa. Tem que ser alinhada com a escola. Segundo, cuidado com os eventos sem escola. O que é o evento sem escola? Vamos fazer um grande seminário no tribunal para tratar de um grande assunto, XYZ, tá todo mundo convocado, beleza, ótimo. Tem controle de frequência? Não. Tem atividade avaliativa? Não. Não, mas a escola depois faz certificado. Faz não. Não pode. Pode não. Não pode fazer. Frequência e aproveitamento. Vários tiveram no seminário aqui, do direito hermenêutica e direitos sociais, né? Aqueles que querem o certificado receberam o certificado de participação, que todos vão receber. Mas aqueles que querem certificado para validar carga, horário de formação, tem que fazer o quê? Um relatório 30 linhas, né? Ah, mas é um relatório 30 linhas. Tem que fazer. É o tal do aproveitamento. Então, cuidado com isso. Nós tivemos incidentes, inclusive nacionais, por conta de eventos criados que depois, não, a escola certifica, a escola não pode estar proibida de certificar, tem resolução proibindo isso. Tem que ter frequência e aproveitamento. Importante isso. Cuidado, porque às vezes a administração quer fazer um evento e esquece de combinar com os russos. Oi. Eu vejo às vezes reclamação de alguns juízes. Isso, empresta para ele. Eu vejo, às vezes, reclamação de alguns juízes que é um pacote fechado. Isso é um pacote fechado. Porque, às vezes, fala assim, olha, na semana inteira, tem 2 dias que me interessam terrivelmente, os outros 3 não me interessam de jeito nenhum. Não posso fazer esses 2 dias, homologar essas horas e deixar as outras para depois? Teoricamente, pode. Aí tem uma política da escola e da administração, que muitas vezes não aceita. Quer fazer o evento como todo. Aí é uma questão da autonomia da escola. Tem vantagens e desvantagens, né?
A rigor, nada obsta que certifique 4 horas, ou 8 horas, ou 18, ou 20, ou faça mais 10 à distância. Muitos fazem híbrido, né? Fazem uma parte presencial, uma parte à distância. Nada obsta. Aí uma estratégia da escola. A escola regional tem autonomia para isso e tem vantagem e desvantagem. Pode ocorrer, por exemplo, dele querer só fazer 2 dias e esvaziar o evento institucional. Aí é uma questão muito delicada que tem que ser discutida regionalmente. Obstáculo a isso não há. O que há é, para certificar, tem que ter controle de frequência e aproveitamento. Veja, os senhores estão aqui com o código de barra. O sistema foi desenvolvido na Enamat. A Infam está usando também. O que é o código de barra? É o CPF. Todos nós temos, entre aspas, uma matrícula na escola da magistratura da nossa vida, que nos acompanha. Certificados, etc., tudo com base nesse código de barras. Isso é importante, inclusive do ponto de vista de política educacional para os magistrados mais novos. Isso é fundamental. Agora, isso está na discricionariedade das escolas do ponto de vista de quantos módulos ela quer certificar. Às vezes ela só certifica pacote fechado, aí é uma escolha da escola. Aí eu não dá nem para dar uma resposta assim específica. Aqui eu vou mais 2 questões para chegar no ponto que a colega mencionou. Cuidado com os eventos nas escolas, né? Lembrem que desde 2014, às 30 horas, o magistrado pode utilizar até 8 de eventos fora da escola, desde que a sua escola valide e entenda que são relevantes. Isso vale para mutirões da cidadania, isso vale para a comissão científica de CONAMAT, isso vale para uma série de atividades que podem ser relevantes, mas que não são da escola. Mas veja, a escola regional tem que validar. Não é eu vou fazer lá e depois está valendo. Como se recomenda? Consulta a sua escola primeiro. Eu estou querendo participar do mutirão da cidadania na minha cidade, junto com a Justiça Estadual, Federal, etc. Dar, enfim, orientação para as pessoas carentes, um mutirão, enfim, uma situação tal. Isso vai ser validado? De onde vai ter a declaração de que eu participei? Vai ser o secretário municipal da educação que vai fazer? Isso se consulta. Então, ele pode ter até 8 horas fora do sistema. Por que isso? Para prestigiar as escolas e o tribunal, para evitar que a formação deixe de ser institucional e vire privada. Isso é em favor, isso não é contra o juiz, isso é a favor da instituição. Então, isso vale desde 2014. E agora aqui esse ponto específico. Atenção, desde 2013 existe um ato conjunto, o ato número 2, foi editado no dia seguinte ao ato 1. O ato 1 é o ato daquele do vitaliciamento, comissão de vitaliciamento. Ato conjunto Enamat, Corregedoria Geral. Dia seguinte foi o ato 2, Corregedoria Geral e Enamat, que diz que todo magistrado convocado para atividade formativa tem suspensão automática de prazo. Ok, semana institucional normalmente convoca, está suspenso. Lembrem disso. Mas mais do que isso, é o mais importante que chega na pergunta da colega. Todo magistrado tem direito de, a cada semestre, solicitar suspensão de prazo por 5 dias para atividades formativas da sua escola, desde que ele tenha frequência e aproveitamento. Tem uns mecanismos ali, porque obviamente eu quero me afastar para fazer o curso da escola e não apareço lá, ou vou lá e não faço tarefa. Oi? Vai para a Disney, aí perdeu. Tem mecanismos lá. Isso vale para juiz de primeiro grau e desembargador. O juiz de primeiro grau comunica ao corregedor regional, o desembargador comunica ao corregedor geral da Justiça do Trabalho. 5 dias por semestre. Então, volto para o que a colega colocou. 5 dias por semestre são mais de 30 horas. Ou, pelo menos assim, 30 horas. Né? Então, vejam, eu não posso hoje dizer, como magistrado de primeiro grau, ou como desembargador, dizer que eu não posso ir na escola porque eu tenho muita sentença. Bom, claro, vai ter muita sentença, sempre, tem muitos acordos, todo mundo tem. Mas eu não vou ter impedido de ir, porque eu posso suspender para aquela atividade, e vejam, atividades da minha escolha. Até 5 dias por semestre, da minha escolha. Mas veja, eu tenho que pedir antes, se for de primeiro grau, para o corregedor regional. Se for desembargador, para o corregedor geral. E depois comprovar a frequência e aproveitamento, porque senão perde a suspensão retroativamente. Então, é coisa séria. Não é eu vou pedir me afastar e vou para a Disney. Não. Tem que ir. E vejam o importante, ele escolhe.
Então, hoje, nenhum juiz pode dizer que não faz formação porque não tem tempo. Ele pode não saber disso. Mas aí E vários não sabem. o corregedor, por algum critério, pode indefinir? Tem alguns limitadores, mas são muito modestos. De uma maneira geral, não vai ter impedimento. De uma maneira geral, o corregedor tem discricionariedade nesse ponto. Mas são pouquíssimos limitadores. Recomendo que olhem, porque isso é importante para a administração, isso é importante para as corregedorias, isso é muito, 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 muito importante para as escolas. E notem, isso, então, quando o juiz disser que não vai na escola porque não tem tempo, porque tem sentença, porque tem audiência, bom, pode ser até que ele não gostou daquele curso. Não, eu não quero esse aí, eu não quero ir, eu quero o outro lá do professor fulano. Ok, tudo bem. Mas quando tiver um que ele queira, e Deus do céu, tem que ter alguma coisa que ele queira, ele pode suspender. Isso vale para o juiz e para o desembargador. Tem só procedimentos diferentes. A gente vê as pessoas usando. Não é muito comum, mas usam. É prévio. Exatamente. Exatamente. Então tem que pedir previamente. Tem todo eu recomendo que olhem com calma, não é muito longo, tem acho que 14 artigos, 13 artigos, tem um procedimentozinho como fazer. É simples e rápido, mas é prévio e depois comprova que teve frequência e aproveitamento. Disney não dá. Nem EAD. Ah, sim, desculpe. 2 detalhes que eu vou reforçar. Tem que ser da escola judicial, não é atividade externa. E segundo, presencial. Não vale para EAD. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Então, depois leiam com calma, dê uma olhadinha. Está no site da ENAMAT, esse documento, um documento público. Ato Conjunto Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e ENAMAT, número 2, 2003. Tá? Além da convocação, se for convocado. Nosso tribunal tem uma praxe de já ter emitido, o presidente já baixa um ato. O presidente já baixa um ato. O presidente baixa um ato já suspendendo. Quando tem o evento da escola presencial, o presidente já baixa um ato suspendendo os prazos para aprovação de sentença e realização de audiências naquela data para os magistrados que vierem a se inscreverem. Isso. Comprovarem a inscrição. Exatamente. Faz isso antecipadamente. Isso também, tranquilo. Isso é feito habitualmente. É. Assim, não, são aquelas convocações, por exemplo, da semana, esses casos. Né? Normalmente é semana institucional. Então, além daquela que ele está convocado, ele tem 5 de sua escolha por semestre. E não é esse número 5 não é cabalístico, não. Ele foi 5 para dar 30 horas. E sobrar um pouquinho. Tá? Estamos encerrando aqui, que daqui a pouco eu ganho o cartão vermelho também. O Edson está lá já com o cartão amarelo na mão, daqui a pouco o vermelho. Bom, gestão, a formação de formadores. Tá? Um ponto apareceu na reunião dos diretores. Quando existe curso para formar novos formadores, isto é, novos instrutores, normalmente instrutores de atividades presenciais, mas isso vale para conteudista, etc., outras categorias de profissional de ensino, normalmente sai um ofício da escola pedindo que indique preferencialmente aqueles que têm uma formação prévia. Mas isso é por quê? Porque para você ser formador, além de dominar um conteúdo, você tem que ter um mínimo de base pedagógica. Por isso, não impede, claro, que eu comece do zero e vou até me sair muito bem. Mas, na dúvida, é melhor pegar alguém que tenha ou uma experiência docente prévia ou que tenha alguma outra prática. Então, veio preferencialmente. Tá? Oi. Os inativos podem fazer esse curso de formadores? Inativos? ENAMAT que é um problema em relação a eles fazerem os cursos. Né? Mas eles poderiam fazer os cursos de formadores para serem professores. Né? O sistema de formação de formadores ele tem uma peculiaridade hoje no modelo vigente. Os certificados de formação inicial e formação continuada, eles valem no Brasil inteiro com reciprocidade entre todas as 24 EJs e no sistema Infam reciprocamente. Mas formação de formadores, isso é um acordo ENAMAT e Infam desde 2015, só vale nacionalmente, só valem os da ENAMAT para o sistema Infam e os da Infam para o sistema ENAMAT, nacionalmente. Agora, o curso de formação de formadores de uma escola regional específica vale para a sua escola. Por quê? Para deixar pelo menos um certo tempo
Exatamente. Então, a ENAMAT e a Infam têm um monopólio do controle das técnicas de ensino e prática pedagógica. Em algum momento isso vai mudar. Mas, pelo menos até agora, não se viu que é relevante. Tá? Até porque nós temos, vejam, 10, ou eu já perdi o número, mas 10 ou 12% da nossa força profissional certificada como formador. Muitos em EAD, claro. Mas veja, não é pouca coisa. Nós chegamos do Ministério Público, na ENAP, na escola do TCU, não dá 2%, 3%. Quer dizer, nós temos um exército de formadores, né, à disposição. Claro, pode ser que eles não queiram, não gostem mais, mudaram de ideia. Ok, sejam até subaproveitados. Mas nós temos isso. Tem investimento muito alto em formação. Né? Bom, reflexões finais, então. Escolas são diferenciadas para gerirem e executarem ações formativas. Então, a escola não é apenas mais um departamento, uma área, um setor do tribunal. Escola é um centro de saber, um centro de inteligência institucional e, obviamente, é um centro de poder. Todo saber tem poder. O grande instrumento de poder do século XXI não é o dinheiro, não são os imóveis, não, é o saber. É o que nós temos aqui. E o que a sua instituição tem aqui, ou os agentes de poder da sua instituição têm aqui, é a grande riqueza da instituição. E quem produz, compartilha, gera isso? A escola. Então a escola tem que ser profissionalizada, institucionalizada e aproveitada institucionalmente como centro de gestão, produção, compartilhamento de saberes. E ela tem uma lógica diferenciada, ela tem demandas diferenciadas, ela tem problemas diferenciados, ela tem um espaço diferenciado, ela tem um horário diferenciado, tem uma agenda diferenciada, e a gente tem que saber conviver com isso. E, obviamente, esferas de poder, às vezes, largam umas fagulhas. Né? Funcionamento depende diretamente do alinhamento com a administração. Nem a escola funciona bem, nem a administração funciona bem se um está andando para um lado diferente. E aqui algo para mim é muito importante. A gente tem falado muito, o ministro Felipe também fala muito isso, nós temos muita convergência na visão de escola. Escola é centro de construção, debate, difusão, mas olhem o final. Para o futuro da magistratura, para o futuro dos tribunais e, em última instância, para a própria justiça como valor no século XXI. A nossa justiça, eu digo, não a nossa, minha, dos senhores, mas a nossa justiça é justiça social. Não é a do risco da geladeira Brastemp. Não é da Coca-Cola versus Pepsi. É a justiça essa desses valores da dignidade da pessoa humana. O futuro dela depende diretamente do que as escolas fizerem, como fizerem, por que fizerem e, pior, do que elas não fizerem. Agradeço a atenção e paciência de todos. Obrigado. Até amanhã.